Olá, seja bem-vindo à Comunica RH para mais uma entrevista das empresas que marcam. Pretendemos dar visibilidade às empresas que colocam as pessoas no centro do negócio, partilhando as boas práticas na área de gestão e liderança de pessoas. Temos aqui hoje um convidado muito especial, que é o Luiz Lira, o diretor de recursos humanos do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Penso que quem é do Brasil conhece perfeitamente, é um hospital de referência. Luiz, muito obrigado pelo seu convite, seja bem-vindo. É sempre um enorme prazer poder falar consigo, poder contar contigo aqui na Comunica RH. Eu que agradeço, né, Cristina, sempre a oportunidade, aí o convite também pela Comunica RH, né? Então, a gente está sempre à disposição, né? Então, temos uma parceria aí, né, que é muito interessante, muito legal, né? E gosto muito, né, dessa questão de troca aí de experiências e culturas diferentes, né, dentro da área de gestão de saúde, né? Estamos à disposição sempre, Cristina. Muito obrigado, Luiz. Realmente é um excelente contributo. Luiz, vou pedir para que comece a falar um pouquinho de si, do seu percurso, os requisitos de sucesso para estar à frente de uma instituição tão grande quanto essa, e depois também para falar um pouquinho sobre o Hospital das Clínicas. Ótimo. Então, é assim, eu sou um profissional formado, né? Eu fui formado em administração de empresas, né? Depois acabei caindo na área da saúde, meio sem querer, né? E foi uma área que eu aprendi a gostar demais. Aí fiz especialização pela USP, né? Em gestão pública. E depois que eu comecei a caminhar para a área de recursos humanos, que a gente sabe, né? Quem é de recursos humanos, gestão de pessoas, já tem um pouco também do dom, é o que eu sempre digo, né? Não é só o dom que faz um grande gestor de pessoas, mas ajuda muito e contribui, né? Eu sempre tive essa facilidade e esse viés voltado à questão de relacionamento, comportamento e recursos humanos. Então, foi a área que eu segui, né? Então, eu estou hoje como diretor corporativo de recursos humanos aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Aqui é uma organização, né, de em torno de 22 mil funcionários, né? Então, aí no momento Covid, né, ainda a gente teve aí voluntários e teve mais contratações, nós contratamos no momento Covid quase 2 mil funcionários, né? Então, nós chegamos aí a bater quase 30 mil funcionários nesse momento Covid, né? E um hospital que ele acabou se tornando, né, um dos maiores covidários, né, da América Latina aqui. Então, isso tudo foi um aprendizado enorme, né? E essa instituição aqui é uma instituição de atendimento público, né, 100%, né? Então, a gente veio para cá tentando trazer as melhores práticas do mercado para dentro do órgão público, né? Respeitando todas as leis de governo, né? Luiz, quais são os princípios que regem a gestão de pessoas aí nos clínicas, né? E depois, aproveitando já, e colocando aqui a próxima questão, no meio, né, de um desafio tão grande que é gerir uma estrutura dessa, gigantesca, né? O que é que você pode partilhar aqui com a gente, as boas práticas que vocês aplicam no Hospital das Clínicas, naquilo que tem a ver com a gestão e liderança de pessoas? Então, assim, quando eu falo que rege, né, gestão de pessoas aqui no Hospital das Clínicas, a gente já parte pela causa do hospital, né? Então, a gente tem essa questão que a gente fala muito de missão, visão, valores e tudo mais, mas nós aqui gostamos muito de trabalhar com a causa. Então, qual que é a grande causa do Hospital das Clínicas? Fazer o melhor para as pessoas e com as pessoas. Então, inicialmente, é muito interessante que a gente começou a fazer o melhor para as pessoas, que é fazer o melhor para o paciente, né, para o nosso cliente. Mas aí a gente entendeu que tem uma parte muito importante aí, que é o colaborador, né, que são as pessoas, né, que faz isso acontecer. Então, nós complementamos, aí ficou fazer o melhor para as pessoas e com as pessoas, que são os nossos colaboradores. Partindo, né, dessa causa, é que a gente já entra, né, o que rege a gestão de pessoas aqui? Eu acho que é isso, é fazer o melhor para as pessoas. E para isso, né, então a gente já tem esse apelo da área da saúde, né, muito forte. E aqui o Hospital das Clínicas, ele se criou, é uma instituição de 70 anos, que nós criamos aqui, né, uma cultura, né, de um orgulho muito grande
de trabalhar aqui no hospital. Então, quando se fala, até assim, não é o hospital que tem o melhor salário, não é o hospital, mas é o hospital que as pessoas entram, eu sempre falo aqui, né, nós temos que também entender que nós somos um hospital escola. Então, aqui, os grandes profissionais passam por aqui, na área da saúde. Então, nós temos que entender isso como algo positivo. A gente não pode ficar lamentando. O profissional entra aqui, adquire conhecimento e vai para o mercado. Não, que bom que faz isso e que bom que nós podemos fazer isso. Né? Então, dentro desse aspecto todo, e a gente, por ser uma instituição pública, tinha-se um foco muito grande, muito no burocrático, né? Muito no transacional de RH. E nós viemos com a proposta de tirar o olho do papel e passar o olho para as pessoas. Eu sempre falava isso, né? Vamos parar de olhar processo, papel, e vamos olhar para as pessoas também. Né, que é a grande questão que a gente fala em recursos humanos. Recursos humanos ele é um todo, né? Departamento pessoal, a parte transacional é apenas um pedaço, né? Então isso a gente começou a trabalhar. Eu falava sempre tirar o olho do papel e do carimbo, porque aqui o pessoal adorava um carimbo, né? Então eu sempre falava, vamos tirar o olho do papel e do carimbo e começar a olhar mais para as pessoas. Dentro desse princípio, né, nós começamos a criar, né, uma gestão focando esses aspectos. Importante dizer que quando nós começamos a fazer esse trabalho em torno de 2012, né, que foi uma proposta de gestão que a gente veio do ICESP, né, que é o Instituto do Câncer de São Paulo, que é um dos maiores hospitais do mundo em câncer também. A gente veio com o propósito, né, de mudar esse patamar, né, mudar esse olhar dentro aqui da gestão do Hospital das Clínicas. Então, quando nós chegamos aqui, a gente esbarrou dentro de uma cultura, né, muito cristalizada, né, numa cultura onde o foco era atender bem, tinha seus méritos, mas a gente queria também ter um foco em produtividade. A gente precisava também ver que um órgão público também tem que dar resultado. O resultado pode ser não aumentar o lucro da empresa, pode ser não aumentar os dividendos que vai para o acionista, mas ele vai criar mais recursos para atender melhor. A gente sempre tem esse lema, é fazer mais com menos. Então, a gente tem que fazer um bom omelete com os mesmos ovos. Então, essa era a grande magia, né? Porque você fazer uma boa gestão com muito recurso, até que não é tão difícil. Você não tem esse recurso, se torna um pouquinho mais desafiador, né? E foi esse desafio que a gente adotou, fazendo uma grande revolução aqui em todas as questões de processo, de modelo de trabalho. Então, assim, se você pegar todas as ferramentas de gestão, acredito que a gente tenha passado por todas, né? De uma maneira ou de outra. Mas é interessante demais a gente analisar o conceito que a gente deu para as lideranças. Então, assim, um dos primeiros trabalhos que foram feitos aqui foi primeiro, né? A gente entende que para ter uma boa gestão, a gente precisa ter bons líderes. De um líder, o que eu preciso, quais as competências necessárias para ser um líder aqui no HC? Então, diante disso, né, nós criamos, né, através de um trabalho muito grande, né, ouvindo, né, todos os diretores, os gerentes de recursos humanos, os diretores corporativos, os diretores executivos, diante disso tudo e ouvindo eles, a gente viu o que você pensa da liderança de hoje, né? O que vocês pensam, né? Como que vocês enxergam o líder hoje, né? E diante disso, a gente fez uma contrapartida, um outro trabalho, que era o que vocês esperam de um líder, né? Então, diante disso, nós geramos a cartilha do líder, né? Vou só tomar aqui para melhorar a garganta. Assim, isso aqui aí eu peguei lá para trazer para você, até para você ver. E olha, né? E aqui você vai passando, desculpa, e você vai vendo aqui, né, todas as competências.
E aqui nessas competências você tem o conceito dessa competência e algumas dicas, né? Se você pegar aqui. Então, por exemplo, vou pegar só para vocês verem aqui, ouvir com empatia, preservar o sigilo profissional, comunicar com assertividade, intensidade e respeito, estimular a proatividade, celebrar as conquistas, né? Buscar a melhoria contínua, buscar o autodesenvolvimento, praticar os valores da instituição. E assim, e daí por diante, foram 20 competências que nós desenvolvemos e colocamos nesse formato para que isso fique em cima da mesa, né? E Não que, pode dizer que não sabe, né? sim, o profissional, ele vai Vai cobrar. revendo. Exatamente. E se você não agir adequadamente com a tua equipe, ele pode chegar e falar, olha, você não está seguindo o que está em cima da tua mesa aí, que é a cartilha do líder, É né? interessante isso. E baseado nisso também, que é muito interessante, é que tudo que nós trabalhamos em capacitação, treinamento, né, é tudo linkado a algum item dessa cartilha, não pode ser solto, né? Então, tudo é ligado a um item dessa cartilha. Tudo que a gente vai trabalhar e a gente vai fazer referente ao funcionário, a gente faz algum tipo de link. Então, isso é muito interessante, porque a gente trabalha todos os encontros, assim, é muito bom a gente, quando a gente vê os números, né, e vê os resultados. Por exemplo, quando nós tivemos 2012 aqui, foi fechado o ano em 1.200 horas de treinamento. Um ano depois, a gente já tinha batido 32 mil horas. Passado o ano, nós chegamos a 76 mil horas. Passado mais ou 2 anos, nós batemos 130 mil horas de treinamento. Então, assim, foi uma questão exponencial, né? Voltado, e isso mostra o quê? Né? Todo esse volume de treinamento é que nós estamos se preocupando com as pessoas e queremos profissionais melhores. E o olhar também não é sobre a questão profissional, nós queríamos seres humanos melhores, né? Então, eu sempre falava, a gente aqui também, a gente forma cidadão, né? E aí como que a gente forma? Pelo exemplo, né? A partir do momento que você trabalha focado em resultado, mas com respeito às pessoas e dando exemplo, né? Com certeza todos aprendem com isso, inclusive quem está fazendo. Então, isso ficou uma grande marca aqui na gestão, porque a gente tem uma discussão muito forte, que a gente fala que a gente tem que distanciar o espaço, né, do que eu falo para o que eu faço, né? Então, os gestores, aí eu vou falar aqui no Brasil, né, é uma prática que a gente vê, né, as pessoas falam muito bonito, falam coisas bonitas, mas a prática é outra. Então, nós temos que nos preocupar com isso, distanciar, falou, diminuir essa distância, né? Então, assim, por quê? Porque todo mundo, a partir do momento que você é um gestor, a partir do momento que você é um líder, né, todos os olhos estão voltados a você, e as pessoas estão te vendo, e você é espelho para a vida profissional dele também. Então, isso é muito importante, e eu acho que isso a gente conseguiu trabalhar, assim, de uma maneira muito forte. Né? É lógico que tem muito a fazer, né? É lógico que tem muito onde a gente a galgar, né? E caminhar, muitos degraus a subir, mas eu acho que é início de um trabalho. E o que é interessante também é que a gente adotou aqui a metodologia ágil, né? De 2 anos para cá, né? Então, e isso é muito interessante porque, assim, aconteceu em 2019, se eu não me engano, 2019, né, nós trabalhamos muito aqui, muitos projetos, né? Nós somos eu falo que nós somos eternos incomodados, né? E a gente está sempre querendo criar coisas novas. E foi um momento de muita transpiração, né? De muito trabalho. Quando chegou no final do ano, a gente fecha um anuário, né? Um relatório de todos os resultados de todas as diretorias. E o superintendente chegou naquele ano e disse, olha, eu só quero que vocês coloquem projetos que vocês concluíram, tá? Se não concluiu, não é para pôr. É para pôr só os que estão concluídos. Quando eu sentei com os meus gerentes, nós vamos discutir qual foi a surpresa, a gente não tinha nenhum concluído. Aí a gente parou, né? E foi uma frustração, porque nós trabalhamos muito durante o ano. Aí foi onde eu parei, refleti com eles e falei, gente, a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente precisa parar, repensar
um pouquinho da forma que a gente está atuando em gestão de pessoas, né? E aí foi que a gente começou a pensar, né? Aí veio a ideia de uma gerente nossa aqui de governança. Lolita, a gente tem que buscar uma metodologia melhor de trabalho, uma metodologia de resultado. Eu já tinha ouvido falar na metodologia ágil, né? Através de Scrum, né? E a gente trabalhar por sprints e tudo mais. E aí nós fomos atrás disso, nós fomos estudar isso. Duas gerentes minhas acabaram fazendo o curso, se certificando, né, diante disso. Eu fui estudar mais isso também. E aí, aí conciliado com uma profissional que estava fazendo doutorado, né, e pediu para ser voluntária, e ela falou, a tese dela era nesta área. Aí nós conciliamos tudo isso, e aí nós começamos a trabalhar essa metodologia, né? E é muito legal, porque aonde nós chegamos, né? Quando chegou no outro ano, né, eu tenho até esse material fisicamente para mostrar, né? Quando nós paramos e fomos ver o que a gente tinha concluído, a gente tinha pelo menos 6 a 8 projetos por mês concluídos. É uma coisa maravilhosa de ver. A taxa é espetacular. Então, assim, e isso mostra o quê? Que resultado também é metodologia. Resultado é envolvimento, resultado é convencimento, né? E tudo isso foi muito interessante. E essa metodologia trabalha tudo isso, com esses sprints de 15 minutos, todos os dias, aquelas reuniões em pé, né? Você colocando post-it na parede e tal, é aquela coisa ágil, dinâmica. Nem todo mundo se encaixa nisso, né? Sim, é importante falar, né, Cristina? Mas há conflitos, há discussões, mas quando você vê o resultado, né? E é sempre importante você celebrar a cada resultado, né? Eu sempre brinco aqui, não sei se vocês têm bolo de caçarola aí, mas a gente fala o seguinte: celebre sua conquista, nem que você passe numa padaria e compre um bolinho de caçarola, né? E nós temos. Né? Então, eu falei, senta, pega um cafezinho e celebre com a sua equipe. Eu acho que isso contagia, isso cria, né, gente, um ambiente de resultado, uma sinergia de resultado. E quando você cria essa sinergia, ela passa a ser sustentável. Eu não preciso do chefe apontando, não preciso do chefe falando, tendo que falar o que tem que fazer. Então, porque a gente cria aquele sentido de pertença, né? E eu faço parte desse projeto, mas também faço parte da vitória desse projeto, né? Passa a ser também meu. Isso é muito interessante. E aquela coisa que a gente fala, resistência a gente vai ter sempre, né? Então, qual que é uma forma da gente minimizar a resistência? Que eu sempre digo, é envolver a tua equipe no processo decisório, é envolver eles dentro do processo de discussão. E eu sempre falo, se você tem um projeto, se você vai promover uma mudança e você não conseguir mostrar para o teu profissional que aquilo, né, vai trazer algo de bom para ele, que aquilo vai ser bom para ele, alguma coisa está errada se você não conseguir mostrar. Então, a partir do momento que você vai mostrar para eles as questões positivas que tem naquilo que vai acontecer com ele, com certeza ele vai abraçar a ideia se você conseguir mostrar isso, né? Então, assim, eu falo sempre, profissional, ele não é bobo, né? Profissional, ele sabe muito bem. Se você vai mudar algo que ele sabe que vai melhorar a vida dele, em algum momento ele vai aceitar. E se ele estiver envolvido ainda nessa discussão, com certeza vai facilitar muito mais, né? Então, por isso que a gente fala. E o primeiro processo é aprender a desaprender, que a gente fala, né? Então, eu tenho que primeiro trabalhar com o meu profissional, ele aprender a desaprender aquilo que ele faz há 10 anos, aquilo que ele faz há 5 anos, para depois vir com o novo e depois aceitar como definitivo aquela mudança. E hoje, o que a gente faz? A gente chega e já joga a mudança goela abaixo, né, que a gente fala, né, e ele tem que aceitar. Com certeza, você virar as costas, ele vai voltar a fazer como era antes, né? Então, tudo isso é muito importante, a gente entender esse processo de mudança que é importante. Eu acho que aqui a gente está passando por essa fase aí que eu acho com certo sucesso, né? Então, é muito, muito bom a gente ver as coisas acontecendo também, né? E esse processo, realmente, que é um processo já bastante sofisticado, vamos dizer, dentro da área de recursos humanos, realmente só foi possível porque vocês fizeram um trabalho de liderança espetacular, né? A partir da hora que trabalharam
os líderes também ganharam credibilidade do exemplo junto dos colaboradores, né? E a partir daí é muito mais fácil introduzir novos processos, novas mudanças, porque já existe ali toda uma empatia, um trabalho, né, feito diretamente entre o líder e o colaborador, já desenvolver uma série de competências para tornar isso mais viável, apesar das dificuldades que aparecem, que vão aparecer sempre. Mas sem um trabalho de liderança forte, como vocês fizeram, isso seria quase que impossível, né? Desenvolver determinados projetos, trabalhar com uma metodologia ágil, seria quase que impossível, porque realmente a liderança é o óleo, né, da engrenagem disso tudo, né? Quando ela não funciona Não, bem, sim. anda ali cheio de ruídos, que é muito difícil trabalhar. Eu Ok, falo sempre que é a força motriz, né? É a força que faz um motor girar, né? E como eu sempre digo, né? O líder, eu sempre brinco aqui, eu falo que assim, eu coloco tudo na conta do líder. Se o clima não está bom, eu falo, a culpa é do líder, né? Se está um alto índice de absenteísmo em algum setor, a culpa é do líder. Então eu falo sempre isso para jogar a responsabilidade para o líder, né? E é verdade isso, né? O que acontece com a tua equipe, a gente até brinca, né? A sua equipe é a cara do líder, a cara do seu líder. Você pode ver, se você tem um líder mais fechado, a equipe vai ser mais introvertida, a equipe vai ser mais fechada. Aí você vê muitos líderes falantes, dinâmicos e tal, a equipe também é assim. Então é muito interessante isso. Então, quando você treina mais, capacita mais, você forma mais líderes, né, dentro de um contexto onde a gente sabe quais as competências que eu quero, né, para a minha organização, a tendência é você chegar, né, a ter resultados aí de maneira mais pelo menos mais promissor, né? Eu acho que é isso. E o líder tem que estar mesmo muito envolvido com a organização, como você disse, ele é responsável por tudo. Não quer dizer que ele saiba fazer tudo, ele é responsável pelo Sem menos para dúvida. identificar e buscar soluções, né? E o líder que Sim. não tem essa capacidade de ver, "Epa, está alguma coisa errada, eu não sei, mas vou buscar apoio de quem sabe, realmente acaba sendo esse princípio mesmo, a culpa é do líder, né? Muitas pessoas entram para a organização e gostam da organização e saem por causa da liderança, né? Excelente trabalho Exato. vocês fizeram. E dentro desse trabalho todo, né, com uma dimensão tão grande dessa, a implementação foi faseada. É claro que não foi possível implementar isso em todos os líderes dos 22 mil colaboradores que vocês tiveram, né? Como é que vocês fizeram essa implementação? Então, isso é interessante, né? Que a gente teve várias fases, né? Então, eu falo sempre eu, logo quando eu cheguei aqui, você vê como é interessante, né? Eu sou muito uma pessoa de gestão de pessoas, de capacitação, treinamento, né? Eu sou do mundo acadêmico, dou aula, então eu gosto muito disso. Então, aonde que eu foco muito? Nessas áreas. Então, quando eu cheguei aqui, eu dei uma alavancada muito grande, né, nessa parte de desenvolvimento. Só que me chamou a atenção um determinado ano, uma reunião, onde nós fomos mostrar os resultados, e eu fui cobrado por mais resultados. Aí eu parei e falei, gente, mas espera aí, olha, nós saltamos disso para isso, fizemos aquilo. E eu percebi que a alta gestão não estava satisfeita com aquilo. E aí eu parei para refletir um pouco. Eu falei, espera um pouquinho, eu estou fazendo isso porque eu gosto. Mas será que é isso que tem que ser feito? Né? Então é muito interessante. Então eu parei, fiz uma reunião com todos os meus gerentes e falei, gente, a gente vai ter que rever um pouco o que a gente está fazendo. Então eu olhei para a gerente de desenvolvimento e falei, olha, nós vamos ter que tirar o pé em desenvolvimento. E vamos ter que focar mais na parte transacional, na parte de sistemas, na parte de implantação, na parte de processo, porque RH também é isso, Claro. né? E aí nós tiramos o pé um pouco, né? E aí nós tivemos que rever todo o modelo de gestão. Foi aí que a gente começou a trabalhar com um modelo mais pragmático, com a metodologia mais fechada. E a gente começou a trabalhar lá atrás com sistemas de projetos, com escritório de projeto mesmo, e disparando os projetos e trabalhando. Então houve uma primeira fase muito importante, foi onde a gente desenvolveu cartilha do líder, capacitamos, treinamos e tal.
Mas aí também a gente percebia, ainda mais dentro de um órgão público, que eles não enxergam muito isso como RH. Eu sempre brincava e falava, eles não querem saber se eles estão mais capacitados, eles querem saber se o processo da folha de pagamento está correto, se o processo das férias, se o processo da frequência, é isso que eles querem saber. E é muito interessante isso, né? Então, aí nós começamos a focar, né, a implantação de um sistema dentro disso. E aí nós começamos a trabalhar cada vez mais com a metodologia de projeto. Depois que, com esses projetos, nós conseguimos criar um fôlego, e aí depois a gente começou a perceber, começou a deslizar muitos projetos e a gente não conseguia concluir. Até eu brincava muito, eu falava que a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Essa palavra nem existe no dicionário, mas a gente Mas falava rima. dentro do... mas sim, então a gente falava, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Mas essa questão, aí a gente começou a rever tudo isso, porque a gestão também é isso, né, Cristina? É a gente parar, rever o que está dando certo e se ficar se reinventando a todo momento, né? Se revisitando. Eu falo que a gente não tem que criar situações novas todas as horas, todo momento. Eu acho que a gente tem que fazer é sempre se revisitar, né? Então, aquela frase que o Gil Jardelli diz, né? Se você não destruir o que você está fazendo hoje, alguém fará isso por você. E destruir não quer dizer que não é bom o que você faz, é que você tem que se reinventar a todo momento. Destruir para reconstruir, né? Fazer sempre o melhor, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente vê profissionais reclamando porque, mexeram em tudo porque, de repente, você não fez isso. Então, eu preciso estar me renovando, me reconstruindo o tempo inteiro para que eu possa oferecer situações melhores para a organização. E foi isso que a gente foi fazendo, né? Então, aí foi criando um corpo. Agora, é interessante você até chegar na metodologia ágil que a gente está hoje. Então, não foi de um dia para o outro, realmente. Agora, uma coisa interessante que você falou, né? Foi faseado, porque o hospital é muito grande, nós temos 10 a 12 institutos que são verdadeiros hospitais, né? Então, tudo que a gente procura fazer, a gente faz corporativo. Mas a gente consegue, esse é o grande desafio nosso aí, que a gente está investindo muito agora em comunicação, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito de capilarizar as informações, fazer as informações chegar até, vamos dizer, entre aspas, né, o chão de fábrica, a parte de produção dentro de um hospital, né? E não só isso, a gente tem dificuldade de fazer as informações chegar nos 10 ou 12 unidades de negócio, os hospitais que a gente tem aqui dentro. Então, isso acaba, alguns institutos absorvendo mais, né? A parte central aqui, que a gente fala que é a corporativa, acaba absorvendo mais também. Mas a gente precisa o tempo inteiro, até a gente tem uma proposta agora de trabalhar a questão do business partner, né? Para o nosso profissional ir lá também, checar, trabalhar e depois voltar aqui, depois ir no outro instituto, depois voltar. Então, entender o que está acontecendo no outro instituto. Até para levar essas boas práticas para lá. Claro. Então, é um trabalho constante isso. A gente consegue implementar em tudo ao mesmo tempo? Não. Inclusive, quando a gente fala em acreditação, em qualidade, né, nós jogamos esse desafio à superintendência, né, e não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente foi por institutos também. Então, aí foi pegou o ONA 1, aí já motivou o outro a entrar também, fazer o diagnóstico e ir para a ONA 1, aí depois o outro também foi, aí foi um por um, né? Aí depois o outro já pleiteou o ONA 2, aí o outro viu que era possível, já foi para o ONA 2. Isso para o hospital público é muito interessante e a gente julgava ser desafiador ou muito difícil isso. Até a gente mesmo, nós nos surpreendemos, né, até com a agilidade que isso aconteceu. Até o Hospital de Suzano, que é o município mais distante aqui, hoje ele já passou pela certificação semana passada, se eu não me engano, de ONA 2, né? E aí outros, ONA 3, outros já são de Audit Commission, a gente tem certificação do nosso laboratório internacional. Então, isso é muito interessante por nós sermos um órgão público. Então, a gente sempre fragmenta desse jeito, mas sempre procurando trabalhar de uma forma organizada. A gente trabalha aqui por eixos, né? Então, a gente pega um eixo e forma ele aquela ação corporativa, né?
A própria cartilha do líder iniciou por um eixo, nós criamos um eixo de discussão e aí depois virou o processo, aí vem para nós. Né? Então, é dentro dessa organização que a gente vai trabalhando sobre a tutela da nossa superintendência. Né? Luiz, dou os parabéns, porque num hospital, né, numa estrutura com essa dimensão, em tão pouco tempo, vocês conseguirem fazer tanta coisa, mudar aquela cultura que é do funcionário público, do Estado, uma cultura muito mais moderna, muito mais ágil e de resultados, isso é uma coisa gigantesca, quase é proporcional ao tamanho do hospital, né? Porque realmente não é fácil, né? Porque um dos maiores problemas é realmente a cultura ser uma empresa estatal, né? Vocês conseguiram trabalhar isso num tempo e conseguiram aqui um resultado brutal. Só posso dar os parabéns, porque realmente é um grande caso de estudo em todos os aspectos, né? Sim. E é interessante, você falou uma coisa muito interessante para a gente pensar, né? Você falou, então, em tão curto prazo de tempo, né? Então, e isso foi uma coisa que eu aprendi, né, com o dia a dia, que a gente fala que o grande gestor, ele aprende com as experiências que a gente passa. Ninguém sai com a maletinha, né, de uma universidade dizendo, eu sou executivo, né? O que vai mostrar se você é o executivo mesmo é o quanto você engoliu de sapo, o quanto você teve de resiliência, o quanto que você aprendeu, quais foram seus tombos e tropeços, né? Eu acho que isso é que faz você ser um grande gestor, né? Então, quando eu assumi lá e trabalhei a questão da administração geral do ICESP, do Instituto do Câncer, que eu trabalhei na implantação desse hospital, né? Foi muito interessante, porque eu achava que era o maior desafio da minha vida. Já pensou, o segundo maior hospital do mundo em câncer, né? Eu olhava, é um prédio de 26 andares, aí você olha para cima aquilo, eu falava, o maior desafio da minha vida. E lá a gente construiu, nós contratamos desde o primeiro profissional, né? Só que quando eu tive o desafio de vir para cá, para o Hospital das Clínicas, eu percebi que aquele não foi o maior desafio da minha vida. O maior desafio era mudar uma cultura de 70 anos que tinha das clínicas, né? Lá nós construímos, né, um modelo de gestão, lá nós construímos uma cultura, que era tudo novo, né? Então, assim, e aí, quando eu cheguei aqui, eu achei que a gente ia conseguir fazer tudo muito rápido. E aí eu percebi, né? Eu falei, eu tinha um amigo, né? Ele tinha quase 80 anos, um grande gestor, vários livros escritos. Ele me disse, ele falou assim, Lira, cultura você só muda com muito tempo. Não é de um dia para o outro, entenda isso, né? E conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo que ele tinha total razão, né? Então a gente vê. Então quando você fala curto prazo de tempo, de repente para mim é muito tempo, porque eu esperava fazer em menos. Numa dimensão, mas né? exatamente, mas pela dimensão, curtíssimo isso, tempo. E o nível de complexidade que se tem, realmente é essa visão que você está colocando. Mas é interessante quando você fala, né? É muito legal quando a gente pega, né, hospitais que convidam a gente para falar e tal, e falam e vê sempre a gente como referência em tudo e tal, e a gente olha para dentro e fala, poxa, mas eu não caminhei 20% ainda, a gente tem muito que caminhar ainda, e como que nós somos referência se a gente caminhou só isso, né? Então, é essa questão que a gente tem que ver. Em comparação a outros órgãos públicos, a gente tem mais recurso, a gente é uma autarquia especial, a gente tem as fundações para nos apoiar, e aí, lógico, que nos ajuda muito, né? Para que a gente faça uma boa gestão. Sim, tudo isso ajuda, mas não é fundamental se o trabalho aí dentro não for bem feito, né? Portanto, mais uma vez, está de parabéns, porque é um hospital, felizmente, posso dizer que no mundo lusófono, né, nos países lusófonos, não se conhece, mas quem é brasileiro, quem é de São Paulo, conhece a dimensão e a importância, né, desse hospital, o quanto ele é grandioso em tudo, né, em termos de espaço, em termos de qualidade, em termos de de equipe médica, equipe de apoio, só que durante muito tempo foi um hospital do Estado, né, e hoje, sendo um hospital do Estado, tem uma imagem, uma gestão, uma forma de estar completamente diferente, quer dizer, eu acho que se ele já era grande, né, em tudo,
Então agora ele é gigante, né? Não só em tamanho, mas em Sim, aquilo que deita para fora, né? Em termos para o próprio mercado, né? Deve ser realmente um exemplo sim, para seguir em muitas outras instituições. Fantástico. sim. Eu gosto sempre de falar consigo, Luiz, porque tem sempre aqui tantas coisas boas a partilhar e tenho certeza se esse vídeo, ao invés de ser de meia hora, fosse de 1 hora e meia, a gente continuava aqui com exemplos, exemplos, Falaria exemplos, né? Luiz, tranquilamente. eu sei que você ainda tem muito mais a partilhar, mas pelo menos hoje, em termos dessa partilha, ficamos por aqui. Vamos deixar isso para um outro vídeo, mais aspectos relevantes. Podemos fazer aqui um estudo de um caso de sucesso específico para trabalhar. Agora eu vou Sim, sim. fazer aqui uma pergunta que é, você nessa área também tem muito a dizer, né? Que recomendação daria aos profissionais que se veem envolvidos na necessidade de implementar mudanças dentro das suas organizações? Eu acho assim, que tem vários pontos aí importantes, né? Primeiro, né? Eu acredito que é aquilo que eu falei, você respeitar o processo de mudança, né? E o que é respeitar? É isso, primeiro, você envolver as pessoas dentro desse processo de construção de algo novo, né? Seja uma implementação, seja um processo, uma mudança de processo, seja um novo projeto, né? Você envolver a tua equipe, fazer ela se sentir pertencente àquilo, né? Esse é um ponto, eu acho que é fundamental. O outro é você trabalhar a tua equipe, aquele sentido, né, de aprender a desaprender, que eu coloquei, que nada mais é do que você mostrar que aquilo que ela fez foi muito importante e é muito importante para a organização, mas foi por determinado tempo que existe uma evolução natural e as coisas precisam evoluir. Então, a gente não pode simplesmente trocar como um processo como se troca um sapato. Eu tiro aquilo que não me serve mais, jogo e coloco outro. As pessoas que estão envolvidas dentro desse processo, eles vão se sentir jogado fora como você está jogando o processo. Então, pera um pouquinho, tudo que eu fiz até hoje, né, não era bom, não tinha qualidade? Não. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Foi importante, sim, você foi fundamental para a organização, esse processo foi fundamental, esse projeto foi fundamental, mas precisamos evoluir e preciso do seu olhar para essa evolução. Então, quando você trabalha isso, com certeza você vai minimizar muito a probabilidade de estar errado. Então, aí depois você vem e apresenta o novo, trazendo o novo com a participação deles, né? Então, assim, com certeza ele vai aceitar aquilo como verdade com muito maior facilidade. Então, quando se fala de processo de mudança, é tudo isso, né? Então, e tem algumas palavras-chave, né, que eu sempre falo para você conseguir fazer tudo isso, o que que você precisa? Do exemplo, né? Uma coisa que é fundamental é Uhum. você dar o exemplo. Outro, facilitador, né? Você tem que ser o facilitador da tua equipe, você tem que ser o facilitador do processo, né? E um outro ponto fundamental é respeito. É respeitar o espaço, respeitar a história do profissional dentro da organização, respeitar a cultura. Diante disso tudo, aí vem o que é essencial, que é o conhecimento técnico, que são as metodologias de trabalho, as ferramentas, que eu acho que a gente tem cada vez mais que está se atualizando, que está se reciclando perante a isso, por mais que é aquilo que a gente sempre fala, né? Quanto mais acho que sei, menos sei. Então a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Então, diante disso tudo, se você consegue dar um exemplo, se você consegue é, é, ser facilitador e respeitar, né, as pessoas dentro desse processo de mudança, com certeza você vai obter sucesso, né? O recado que fica é esse. Luiz, muito obrigada. Realmente foi uma partilha excelente. Eu não sei se o Luiz tem aqui mais alguma coisa a deixar, se tem alguma mensagem a passar, além de todas essas. Não, então, o que eu acho que o que eu coloco é isso, é assim, eu acho que nós precisamos ser comprometidos, né, com a organização que você atua, você precisa ser comprometido, nós precisamos ser comprometidos com a nossa equipe,
né? E com as mudanças, com a evolução, né? Então, inovação é uma palavra muito difícil, que muitas pessoas, quando falam em evolução, ela pensa em robô, já pensa em... E inovação não é isso. Inovação, eu sempre falo, né? Inovação, ela está muito próxima ali de simplicidade. Talvez a questão mais inovadora esteja na sua frente e você não percebeu ainda, né? É a forma de fazer algo diferente que possa dar melhor resultado. É uma forma que você possa criar alguma coisa diferente para que tenha um impacto maior na sociedade. Isso é inovação. E dentro da organização é trabalhar com esse foco. Eu sempre falo, tecnologia, a gente não tem volta, né? Só que nós precisamos aprender ainda a trabalhar com a tecnologia. O dia que nós aprendermos a trabalhar com a tecnologia ao nosso somos hoje, né? Aonde a tecnologia afasta o pai dos filhos, aonde a tecnologia afasta as famílias, né? Então, a partir do momento que a gente aprender a usar a tecnologia ao nosso favor, a gente vai ter tempo para o lazer, para a família, para a nossa qualidade de vida, né? Então, eu acho que a gente está muito próximo disso. Vamos aprender a lidar com todo esse novo, né? Então é isso. Luiz, muito obrigada pela gostei imenso. Eu espero te ver aqui mais vezes. E mais uma vez, obrigada e continuação de muito sucesso. Obrigado, Cristina. Estamos sempre à disposição. Muito bom estar com vocês também, né? E é sempre uma experiência enorme aí, né? E cada vez que a gente vai falando, vai trocando ideia com vocês também, a gente vai aprendendo, né? Muito bom estar com vocês sempre. Muito obrigada, Luiz. Até uma próxima.